Hora de falar sobre o Corinthians, que se livrou do temido transfer ban, aquela punição que impede os clubes de registrarem atletas. O Timão, se tivesse essa pena imposta contra si, precisaria ficar 6 meses sem registrar jogadores. É que terminou nessa segunda-feira o prazo para o pagamento da primeira de 24 parcelas de um grande acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O maior credor desse grande acordo é o Cuiabá, que tem 18 milhões de reais para receber ao longo de 6 anos. O Corinthians até chegou a tropicar, pagando apenas 150 mil dos 783 mil que tinha como pagamento nessa segunda-feira. No final do dia, houve o restante do pagamento desse dinheiro e o Corinthians se entende completamente livre do risco de punição via transfer ban. Acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas homologado em abril e prevê o pagamento de 76 milhões de reais para diversos credores diferentes ao longo de 6 anos. Esses pagamentos são feitos a cada 3 meses. Só para completar o noticiário alvinegro, a situação de Dorival Júnior segue delicada. Não deve ser demitido depois da partida contra o Cruzeiro, ainda que o Timão perca na Neoquímica Arena. O Fabinho Soldado é um dos seus defensores. Há uma parte da diretoria que entende que ele precisa ficar pelo menos até os jogos contra o Palmeiras, válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, se perder para o Verdão, aí certamente rua. Em relação a Memphis Depay, o Timão discute internamente se não vale a pena chamar o holandês para uma discussão para rescisão do contrato. E aí, Memphis, você toparia rescindir o contrato de forma unilateral, sem que ninguém tenha de pagar multa? Essa definição deve acontecer nos próximos dias e, se houver uma maioria de votos dentro da diretoria, esse assunto vai ser tratado diretamente com o Memphis. Enquanto isso, o Corinthians torce para que pintem propostas do exterior vindas pelo Memphis. O Corinthians adoraria aceitar qualquer oferta, ainda que nem conseguisse muito dinheiro com a saída do holandês. Se você concorda com essa situação, como é que você vê esse caso? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Falar sobre o Corinthians. E não bastasse a treta envolvendo Memphis Depay e Dorival Júnior, a chance de demissão do técnico, salários atrasados, e agora há outro enorme problema. Jogadores do Corinthians têm abusado da noite. Essa é uma impressão / opinião de dirigentes corintianos. A nova cúpula alvinegra está bastante incomodada com o excesso de noitadas de alguns dos líderes do elenco. Vou citar 2, Memphis Depay e Carrilho. Ambos têm saído de balada com muita frequência. Essa informação já havia sido, inclusive, identificada por torcedores organizados, que passaram a informação para dirigentes do Corinthians. Na última semana, um caso que irritou bastante. Os atletas não têm ficado mais concentrados nos dias de jogos em São Paulo. Então, por exemplo, o Corinthians enfrentou o São Paulo no último sábado no Morumbi, e a apresentação do elenco aconteceu ao longo do próprio sábado. Pois bem, teve jogador que saiu de quinta para sexta e teve jogador que saiu de sexta para sábado, ou seja, voltou para casa nas primeiras horas do sábado, mesmo diante de um compromisso importante contra o São Paulo horas depois. Também por isso, há a possibilidade de punição ou de saídas de atletas para que essas baladas cessem de uma vez por todas. Clima bastante complicado e enorme dificuldade para o presidente Osmar Stabile, que ainda tem de lidar com a falta de dinheiro e busca de receitas pelo mercado da bola. Só para arrematar em relação ao Timão, contei para vocês pela manhã que Juan Pablo Vojvoda agrada, mas a chance de demissão do técnico Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro é pequena. Isso porque o Fabinho Soldado é um grande defensor do treinador. A tendência é que o Dorival caia se o Corinthians continuar tropeçando e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios
ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Bora falar agora sobre o Corinthians. Dias agitados para Dorival Júnior. Ele pode ser demitido em caso de tropeço contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira? Qual o valor da multa rescisória do treinador? Quero começar com essa segunda. Se Dorival cair, o Corinthians será obrigado a pagar 3 meses do seu salário. A gente está falando de mais ou menos 6 milhões de reais. Isso porque o Dorival e seus auxiliares custam ao Timão 2 milhões de reais por mês. Muita gente da oposição chegou a cravar que o valor da multa rescisória geraria na casa dos 26 milhões de reais, que equivaleriam a tudo que ele teria a receber até dezembro de 2026. Corinthians assegura que não, que a multa equivale a 3 meses do seu salário. Pois bem, sobre a situação do Dorival, há um incômodo grande. E isso nem passa pela discussão ou pelo fato dele ter retirado o Memphis Depay no intervalo do jogo contra o São Paulo. O Memphis é outro que está bastante com o filme queimado entre dirigentes corintianos. Mas a percepção é de que a escolha do Dorival não deu certo. Técnico com pouco estilo na comparação em relação ao que o Corinthians gosta, de um treinador mais incisivo, o fato de o time ter decaído coletivamente também preocupa. Poucos jogadores melhoraram sob o comando do Dorival desde a sua contratação e o sistema ofensivo do Corinthians desapareceu. Diante de tudo isso, existe uma possibilidade de queda na quarta-feira, mas não é a tendência. A ideia do presidente Osmar Stabile é levar a situação do Dorival até os confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes desse jogo, o Corinthians enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, dentro de casa, e o Botafogo, na condição de visitante também pelo Campeonato Nacional. A partir daí, começam os 2 confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E uma eliminação para o arquirrival, isso sim, pode determinar a queda do treinador. A Gazeta Esportiva chegou a afirmar que Juan Pablo Vojvoda é um nome bem avaliado no Timão. É verdade. Vojvoda é hoje o técnico de mais prestígio entre as possibilidades, até porque no Corinthians desconfia-se que o Tite não aceitaria uma nova oferta. Diante desse cenário, se o Dorival cair, Juan Pablo Vojvoda passa a ser bola da vez, técnico argentino que comandou o Fortaleza durante bastante tempo e foi alvo de pelo menos 3 propostas diferentes do Corinthians ao longo dos anos, todas recusadas por conta da lealdade. Essa lealdade, inclusive, lhe garante vários pontos com o atual presidente alvinegro Osmar Stabile. Só para completar, desde que foi contratado, o Dorival soma 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, aproveitamento de apenas 52% dos pontos. Pode cair na quarta? Pode, mas precisaria ser uma derrota cachapante, um jogo trágico. O normal é que ele fique, pelo menos, até os duelos contra o Palmeiras. E você, o que faria com o Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, para repercutir a informação de que o Timão insiste na contratação de Elinho, atacante revelado no São Paulo, com passagem pelo Red Bull Bragantino e que foi negociado na temporada passada com o Toluca do México, operação de 13 milhões e meio de euros. De fato, o Corinthians já manifestou interesse em contratar o Elinho, mas antes da Copa do Mundo foi avisado de que o empréstimo estava completamente descartado. Nessa segunda-feira, o Samir Carvalho, que cobre o Corinthians aqui no YouTube, afirmou que o Timão fez uma nova tentativa, buscando a compra de um percentual do Elinho, deixando o restante para o time mexicano. O que eu posso contar para vocês é que, apesar da vontade alvinegra, a chance desse negócio acontecer é 0. O Toluca só aceitaria negociá-lo em definitivo e, no mínimo, recuperando todo o investimento. Não há chance alguma de o Corinthians gastar 13 milhões e meio de euros, até porque não tem essa grana. Para piorar, o Elinho, na estreia do time,
nesse sábado no Campeonato Mexicano, marcou um dos gols da vitória por 3-1 do Toluca. Importante contar que ele entrou faltando apenas 2 minutos para a partida acabar, tempo suficiente para marcar o gol da vitória por 3-1. Temporada passada, a primeira no futebol mexicano, de 23 jogos e 3 gols, bastante abaixo daquilo que se imaginava, até pelo nível de investimento feito pelo jogador, no jogador no caso, né? Mas a ideia do Toluca é recuperá-lo ao longo da temporada. Corinthians busca de forma prioritária um atacante de velocidade, ao que tudo indica, esse não será o jogador ex-São Paulo L. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2 bilhões e meio de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O Corinthians não tinha 4 milhões e meio de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é: você está satisfeito com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP. Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas: o Memphis Depay não estava no CT, mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores. A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.